Meus irmãos e irmãs, bom dia, graça e paz a todos. Que bom que Deus nos concedeu mais uma vez estarmos aqui para cultuá-lo e estudarmos a sua palavra. Hoje, com a falta de alguns, de muitos, os nossos adolescentes e jovens estão lá no retiro. O pastor Neuvair está lá com eles, o pastor Marcelo também. Termina hoje à tarde, eles retornarão hoje à tarde e à noite estarão aqui conosco no culto. Vamos ler Mateus 16, versículo 24. Mateus 16, 24. Vamos ler também os versículos 25 e 26. O nosso texto base é o versículo 24. Mas os versículos 25 e 26 também são importantes aqui para a lição. Então, vamos ler também o 25 e o 26. Mateus 16, do 24 ao 26. Nos diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, louvado seja o seu nome. Santificado seja o seu nome. Nós te damos graças, Senhor, por mais essa manhã em que estamos aqui na sua presença. E temos, ó Pai, mais uma vez a oportunidade de abrir aqui a sua santa palavra para estudá-la. Ó Pai, que o seu Espírito, nessa manhã, venha nos encher, Pai, com o ensinamento do Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações através aqui da sua palavra, que é a nossa única regra de fé e prática. Fale aos nossos corações, ó Deus, precisamos aqui, Pai, da mensagem, aplique-as ao nosso coração. Que o seu Espírito Santo, Pai, abra o nosso entendimento nessa manhã e que o Senhor, Pai, nos instrua. É no nome do seu Filho Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Meus irmãos, negar a si mesmo não é algo fácil, não é algo nem muito agradável de se falar. É uma ordenança de difícil entendimento para muitos e, de uma certa forma, de difícil aceitação para todos. Mas é algo de que um cristão verdadeiro não tem como fugir, não tem como se esquivar. Um cristão verdadeiro deve negar a si mesmo. É difícil, mas é necessário. Durante aqui a lição nós veremos como é fundamental para o cristão verdadeiro negar a si mesmo. Vamos analisar alguns pontos do versículo 24, antes de entrar na mensagem propriamente dita. O versículo 24, Jesus fala aos discípulos, se alguém, essa expressão que ele diz, se alguém, está mostrando que o chamado é para todos aqueles que querem se unir a Cristo. Se alguém, está remetendo a todos. Se alguém quer, no grego, essa expressão, se alguém quer, ela vai indicar muito mais do que simplesmente o consentimento de uma vontade. Ela está realmente ligada a um pleno propósito do coração, a uma firme determinação. Não é simplesmente ter uma vontade, tem que ter um firme propósito no coração, uma firme determinação para seguir Jesus. Então, se alguém quer, em seguida, vir após mim. Vir após mim indica como um servo submisso ao seu senhor, um soldado submisso ao seu comandante, realmente seguindo os passos daquele que o instrui. Negue. Essa expressão no grego, ela tem o significado de negar totalmente. Negar a nossa vida totalmente, negar toda a nossa natureza pecaminosa e corrompida. Em quinto lugar, tome. O tome é assumir de uma forma voluntária, adotar de forma ativa a nossa cruz. A cruz, meus irmãos, é desprezada pelo mundo, odiada pela carne.
mas é somente ela que vai fazer um diferencial entre um cristão verdadeiro e um mundano, um iníquo. Então, tome, assumir de forma voluntária e ativa a nossa cruz. Em sexto lugar, e siga-me. Viver como Cristo viveu. Viver em Cristo pelo seu poder, viver para a glória de Deus. Se nós analisarmos o contexto desse versículo aqui, um pouco antes, ali já no versículo 21, Jesus ele tinha acabado de anunciar de forma muito enfática, pela primeira vez aos discípulos, toda a sua humilhação e morte. Ele começou ali a relatar que era necessário que ele sofresse e que por fim fosse crucificado e que ressuscitasse ao terceiro dia. Então ele anuncia ali a aproximação da sua humilhação e morte, ali já no versículo 21. No versículo 22, mostra Pedro se assustando e dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Essa frase, tem compaixão de ti, Senhor, vai nos mostrar a lógica da mente carnal, da mente humana. Tenha compaixão de ti, tenha piedade de ti. Então nos mostra essa lógica da mente carnal, da mente humana. O curso do mundo é a defesa de si mesmo, é a procura para si mesmo. Tenha compaixão de ti, nos mostra isso. Defenda você mesmo, procure o seu interesse. Então Pedro falou: tenha compaixão de ti, Senhor. Jesus ali, nessa declaração de Pedro, ele percebe ali uma tentação de Satanás, e imediatamente ele repudia, né? No versículo 23 nos mostra isso. Ele percebe ali Satanás falando pela boca de Pedro, e ele logo repreende aquilo que Pedro falou. O ensino de Cristo não é, meus irmãos, salva a ti mesmo, mas sacrifica a ti mesmo. Então, quando Pedro disse aquilo: tenha compaixão de ti, Senhor, ele percebe uma tentação de Satanás e logo ele vai repudiá-la. Então ele olha para Pedro e os demais discípulos e fala que não somente deveria o Cristo cumprir toda a sua missão, como todo aquele que quiser ser um discípulo deve negar a si mesmo. O deve vai ser uma imposição, tanto num caso como no outro. É algo taxativo. Ele deixou claro que não somente ele veio e ele devia cumprir a sua missão, nada poderia tirá-lo da missão, então ele devia cumprir, era algo obrigatório, ele teria que cumprir, como também todo aquele que quiser segui-lo deve negar a si mesmo. Não é algo opcional. Devemos negar a nós mesmos, se quisermos seguir a Cristo de uma forma santa. Está no sentido de ter uma dedicação total, meus irmãos. A cruz é instrumento de morte, é símbolo de morte. Está ligado realmente a cumprir a vontade de alguém. Como ele disse que ele devia cumprir a sua missão, estava ligado a cumprir a vontade de Deus. E quando ele diz que todos os cristãos devem negar a si mesmo, está ligado a cumprir a vontade dele. Então esse deve vai estar ligado a cumprir a vontade de alguém. Então negar a si mesmo é não deixar que o eu seja o centro de minha vida, que as minhas vontades não sejam o centro da minha vida. O tomar a cruz vai apontar para a condição de um homem já condenado, que deveria carregar a sua cruz até o local da crucificação. Toda a cruz, ou simplesmente a trave da cruz, que seria aquela parte horizontal da cruz. Alguns acreditam que não se levava a cruz completa, mas só aquela trave amarrada aos ombros, ele ia carregando aqui, a trave amarrada aos ombros, até o local da crucificação. Outros acreditam que era literalmente toda a cruz, que era colocada e ia sendo arrastada pelo caminho. Mas independente se era a cruz completa ou somente a trave, o que importa aqui é que a cruz aponta para essa condição de um homem condenado, que deveria carregar a sua cruz até o local da crucificação. E os discípulos estavam familiarizados com isso. Naquele tempo, a morte por crucificação era normal. Provavelmente, eu não sei, talvez todo dia eles viam pessoas sendo crucificadas. A condenação do exército romano era cruel, a morte de cruz era muito comum. Então, eles entendiam isso aqui. Quando Jesus falou sobre carregar a cruz, sobre tomar a cruz, eles entendiam. E eles sabiam o peso que era, a dificuldade que era de se carregar a cruz. Era uma negação total até o ponto de perder a própria
vida. Então, tomar a cruz, meus irmãos, é estar disposto a sofrer e até mesmo morrer por amor ao Senhor. O irmão Paulo citou aqui a história de Estevão, o primeiro mártir, né? Mártir significa testemunha, e testemunha no sentido de testemunhar com a própria vida e com a própria morte, não somente testemunhar com palavras. Então, Estevão dedicou a sua vida até a morte. Então é isso, é estar disposto a sofrer e morrer por amor ao Senhor. Jesus termina no versículo 24 dizendo, né, e siga-me. E ele falou isso aqui justamente para dar a entender aos discípulos que a própria morte dele seria mediante a crucificação. Ele falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então ele deixou claro que a própria morte dele seria mediante a crucificação. Ele deu ali já o exemplo. Meus irmãos, o que é um cristão? É alguém que simplesmente é um membro de uma igreja? Não. É alguém que vai seguir algum tipo de doutrina? Não. É alguém que vai simplesmente adotar alguma forma de conduta? Não. O que é, então, um cristão, meus irmãos? Ainda que se tudo aqui seja importante, né, fazer parte de uma igreja, adotar um tipo de doutrina, adotar uma forma de conduta, isso tudo é importante. Mas não é isso, essencialmente, que define o que é um cristão. Alguém quer dar uma definição do que é um cristão? Seguidor de Cristo. Mais alguém? Um cristão, meus irmãos, como o irmão Paulo falou, um seguidor de Cristo. Alguém que renunciou a si mesmo e realmente recebeu a Cristo como Senhor. É alguém que come a carne e bebe o sangue de Cristo. Em João, no capítulo 6, dos versículos 53 a 69, nos relata isso. Jesus falou, quem não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, não tem parte comigo, não pode ser meu discípulo. Então é alguém que bebe a carne, que come a carne e bebe o sangue de Cristo. Ou seja, meus irmãos, o que é isso? Comer carne e beber o sangue de Cristo. Quando Jesus disse isso, muitos acharam o discurso duro e o abandonaram. Por quê? Comer a carne e beber o sangue significa se alimentar dele e viver exclusivamente por meio dele. Muitos não aceitaram isso e falaram, esse discurso é duro, quem o pode ouvir? Enquanto Jesus estava ali multiplicando pães, fazendo milagres, né, estava todo mundo sorrindo, né, achando tudo muito bonitinho. Quando ele fez um discurso um pouco mais pesado, tem que comer a carne e beber o sangue, tem que ter um compromisso comigo. Muitos fecharam a cara, emburraram e falaram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E a Bíblia diz que desde então muitos dos discípulos não andavam com ele. É onde ele vira para os 12 e os confronta. Vocês também não querem ir com eles? Jesus não mudou o discurso para agradar aqueles que quiseram ir embora. Pelo contrário, ele confrontou até mesmo os 12 que eram mais próximos dele, perguntando se eles não queriam fazer da mesma forma. Então, ele demonstrou claramente, é necessário comer a carne e beber o sangue para ser um discípulo. O cristão é alguém que foi chamado à comunhão de Cristo, meus irmãos. Comunhão na obediência e sofrimento agora, para depois também na recompensa e glória na eternidade. Há um preço a se pagar agora, mas há também uma recompensa depois. O preço a se pagar é passageiro, a recompensa é eterna, é na glória. Meus irmãos, nós não podemos realmente nos enganar de forma nenhuma. Não há como pertencer a Cristo e viver para nós mesmos. Aqui é um ponto onde muitos cristãos pecam e falham. Às vezes querem pertencer a Jesus e viver para si mesmo, para seus desejos e vontades, e não há como pertencer a Cristo e viver mais para nós mesmos. Há que se ter renúncia. Jesus, em certa feita, ele declarou, e qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele não disse, talvez não possa ser meu discípulo. Ele foi taxativo, não pode ser meu discípulo.
Qualquer que não tomar a sua cruz, ou seja, quem não negar a si mesmo até a morte, não pode ser meu discípulo. Não é talvez, é não pode ser meu discípulo. Em Mateus 10, 33, novamente ele dá uma declaração: mas aquele que, ao invés de negar a si mesmo, me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Mateus, deixa eu ver aqui, meus irmãos, 10, deixa eu ver aqui o 32 e o 33. Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Então aqui Jesus fala, aquele que confessar diante dos homens e aquele que negar diante dos homens. É interessante que ele não falou assim, aquele que me confessar para os homens ou aquele que me negar para os homens. Ele disse diante, confessar diante e negar diante. Isso aqui está relacionado, meus irmãos, o que está enfatizado aqui então é a vida em si, é a conduta, o caminhar. Negar diante dos homens ou confessar diante dos homens está ligado à nossa conduta, ao nosso caminhar. Não é somente negar com palavras, como muitos pensam, eu não neguei a Cristo, eu não pronunciei, eu não nego a Cristo, mas nega com o caminhar, com o estilo de vida. Então, esse negar diante dos homens está ligado a negar com o estilo de vida, com o caminhar, não só com palavras, mas através da conduta. Senão ele teria falado negar para os homens, negar diante é na presença, é com o estilo de vida. Como Estevão, né? Estevão testemunhou diante dos homens até a morte, morte por apedrejamento, uma morte com certeza lenta e sofrida. E como o irmão Paulo falou, ele fala, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Grande exemplo para nós, testemunhou diante dos homens ao ponto de ser apedrejado. Então, negar diante dos homens é negar, meus irmãos, com o estilo de vida, com a conduta. Infelizmente, hoje em dia, muitos dos que se dizem cristãos estão negando diante dos homens. Não estão negando para os homens, estão negando diante dos homens, porque professam uma coisa, mas vivem outra. Nesse período de carnaval, meus irmãos, terrível, né, por sinal, quantos que se professam cristãos estão lá, meus irmãos? Quantos que se professam aí cristãos católicos, né, e no nosso caso, pior ainda, os que estão lá que se professam cristãos evangélicos, professam, mas não testemunham com a conduta, professam com a boca, mas negam diante dos homens, negam com o estilo de vida, como se tudo fosse normal. Participar da festa da carne, normal. Hoje em dia está assim, infelizmente, então, acaba negando com o estilo de vida, meus irmãos. Isso é muito triste. Só abrindo parênteses em relação ao carnaval, e é o período que as pessoas têm a dificuldade de negar a si mesmo, de negar os seus desejos carnais. Ontem, lá no Retiro dos Jovens, eu, o pastor Neuvair e o diácono Iro, a gente estava conversando e falando sobre o carnaval. Nós falamos, que época terrível. Época de todo tipo de promiscuidade, devassidão, falta de respeito, porcarias, com perdão da palavra, nojeiras. Uma época terrível, meus irmãos, terrível. Ontem nós comentávamos sobre isso lá. Ainda bem que tirou aqui do centro da cidade, né? Infelizmente, depois de 2 anos, voltou a ter essa festa. Mas ainda bem que não é aqui mais no centro da cidade, pois afastado. Mas é terrível, meus irmãos, independente do lugar, né? É uma festa terrível. Mas é a época que a gente vê a dificuldade de negar a si mesmo. E como eu disse, de muitos dos que se professam cristãos, estão negando, acima de tudo, com o seu estilo de vida. A vida cristã ela começa com um ato de autorrenúncia e ela é continuada pela automortificação. Quando eu me converto, eu devo começar a me renunciar a mim mesmo, autorrenúncia. Isso é o começo. E ela é continuada na caminhada com a automortificação dos desejos e vontades, ou seja, santificação. Em Romanos 8:13 nos fala sobre isso.
A vida cristã é comparada a uma corrida, meus irmãos, e a corrida e o corredor é chamado para deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia. Em Hebreus 12:1 nos fala sobre isso. Cujo pecado aqui, meus irmãos, citado, é o amor por si mesmo, o desejo e a determinação de ter o nosso próprio caminho e de não seguir a Cristo. Isaías 53:6 nos fala sobre isso. Um grande objetivo, meus irmãos, colocar diante do cristão, então, é isso, é seguir a Cristo. Seguir o exemplo que Ele nos deixou. Ele não agradou a si mesmo. Ele mesmo renunciou, a Bíblia nos declara isso. E foi uma renúncia tão grande, renunciar toda uma glória, toda uma majestade, para se fazer tão pequeno como nós, seres humanos. Então, Ele nos deixou o exemplo de uma abnegação, de uma renúncia. Ele não agradou a si mesmo. Mas há muitas dificuldades, meus irmãos, no caminho, né, do discipulado, de ser um discípulo, seguidor de Jesus. Muitas dificuldades, muitos obstáculos, mas o principal obstáculo é o nosso ego, o nosso eu. Em um mundo tão voltado, meus irmãos, para o ego, para o egoísmo, o principal obstáculo, talvez para seguir a Cristo, é conseguir renunciar ao nosso ego, ao nosso eu, a dizer um não forte para nós mesmos. E esse ego, meus irmãos, não tem como, ele deve ser negado. É o primeiro passo, eu creio, para seguir a Cristo, é negar o próprio ego, negar firmemente. Nós temos a tendência, talvez, se formos orar a oração dominical, a oração que Jesus ensinou, né, conhecido como oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, nós mudamos, né? Que venha a nós o nosso reino e seja feita a nossa vontade. Se brincar, nós mudamos essa parte. Quão egoístas somos muitas vezes, meus irmãos, quão voltados para o nosso ego nós somos. Então, negar o ego é o primeiro passo para se seguir a Cristo. Mas o que é que significa, meus irmãos, para nós esse negar a si mesmo totalmente? Eu pus aqui alguns pontos para tentar trazer um esclarecimento. O que significa para nós esse negar a si mesmo, então, totalmente? Em primeiro lugar, significa repudiar completamente a nossa própria bondade. Significa parar de confiar em qualquer obra nossa. Somos bons, né? Temos virtudes, então significa parar já de confiar nisso aí. Acreditar que temos uma bondade, então já para de confiar nisso aí. Né? Tem que repudiar qualquer obra nossa. E aceitar sem questionar a afirmação de Deus que Ele declara em Isaías 64:6, todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Ou seja, não vale nada. Um trapo já não vale nada, imagine imundo. Trapo de imundícia, não vale nada. Toda virtude que nós pensarmos, meus irmãos, não vale nada diante de Deus. A nossa justiça própria é considerada trapo de imundícia. Então, negar a nós mesmos totalmente, primeiro, significa repudiar completamente a nossa bondade. Meus irmãos, e foi nesse ponto que Israel falhou. Em Romanos 10:3 diz assim, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então Israel já falhou nesse ponto. Não se sujeitaram à justiça de Deus e queriam estabelecer a sua própria justiça. Agora vamos fazer um contraste com a afirmação do apóstolo Paulo, que em Filipenses 3:9, ele disse assim, e seja achado nele, não tendo justiça própria. Israel lá atrás falhou porque quis estabelecer a sua própria justiça e não se submeteu à justiça de Deus. O apóstolo Paulo já falou, eu quero ser achado nele, não tendo justiça própria. É trapo de imundícia. Em segundo lugar, meus irmãos, negar a nós mesmos totalmente significa renunciar completamente à nossa própria sabedoria. Às vezes nos achamos muito sábios, né? Que conhecemos demais, que somos, né? Então significa renunciar completamente à nossa própria sabedoria. Em Isaías 5:21 diz assim, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Sábios aos seus próprios olhos, está ligado à soberba, à empáfia, ao orgulho.
aos seus próprios olhos. E em Romanos 1:22 diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Aqueles que se diziam sábios, tornaram-se loucos. Os fariseus, meus irmãos, ali a gente percebe, eles eram assim. Eles queriam estabelecer a própria justiça deles em detrimento da justiça de Deus. E eles não queriam repudiar a sua própria sabedoria, se consideravam tão santos e sábios que desprezavam as pessoas. Então, eles dizendo-se sábios, na verdade, eles se tornaram loucos. Então, negar a nós mesmos totalmente significa renunciar completamente à nossa própria sabedoria. Quando o Espírito Santo aplica o Evangelho em uma alma, meus irmãos, é para destruir todo tipo de sofisma, de conceito dessa alma. Destruir toda a soberba que se levanta contra o conhecimento de Deus e para levar todo entendimento cativo à obediência de Deus. Há que se ter essa destruição da soberba do ser humano para que a mente, o entendimento seja levado cativo à obediência de Cristo. Todo cristão deve levar em conta o que está ordenado em Provérbios 3:5. Não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não te estribes, não confie, não apoie no seu próprio entendimento. Quantas vezes nós fazemos diferente, né, meus irmãos? Nós nos apoiamos tanto no nosso entendimento, e isso nos leva a quedas, né, a quedas espirituais, porque nós confiamos, nós apoiamos no nosso próprio entendimento, como se tudo estivesse sob o nosso controle. E quando acontece alguma coisa, fugiu do meu controle. Na verdade, nada estava sobre o nosso controle. É porque nós estávamos nos apoiando em algo banal, que é o nosso próprio entendimento. Então, significa renunciar ao nosso próprio entendimento. Em terceiro lugar, negar a nós mesmos totalmente significa renunciar completamente à nossa própria força e não confiar na carne. Nós achamos às vezes que somos muito fortes, né? Que temos um poder em nós mesmos e confiamos na nossa carne. Em Jeremias 17:5 nos diz assim, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. No versículo 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, maldito o homem que confia no homem. Isso aqui, meus irmãos, não está relacionado assim, maldito o homem que confia em outro homem, não necessariamente. Eu confio no irmão Paulo, eu confio no presbítero Erasmo, então estou confiando no homem, não pode. Não é nesse sentido. Maldito o homem que confia no homem. O homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, meus irmãos, devemos renunciar completamente à nossa própria força, não confiar em nós mesmos, não confiar em nossa capacidade. É um dos pontos para negar a nós mesmos totalmente. É muito necessário que nós prestemos atenção ao que nos diz ali em 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Quando confiamos em nossa própria força, nos estribamos no nosso próprio entendimento, a queda é iminente. Aquele que pensa estar em pé porque confia na sua capacidade, olhe que não caia. Muitos têm caído porque pensam estar em pé. Pensam, mas não estão em pé. O segredo para termos vigor espiritual é isso, é reconhecer a nossa fraqueza pessoal, meus irmãos, e nos fortificar somente na graça que há em Cristo Jesus. Em quarto lugar, negar a nós mesmos totalmente significa renunciar completamente à nossa própria vontade. Aqui é difícil. O desejo daquele que não é um cristão é de que Cristo não reine sobre ele, meus irmãos. Não adianta, meus irmãos, isso aqui é uma grande verdade. Quem não é um cristão, por mais que se declare cristão, que se professe cristão, mas que nega a Cristo com as suas obras, com a sua conduta, ele não quer que Cristo reine sobre ele.
É tão maravilhoso, né? Todo mundo, Deus, se Deus quiser, que Deus abençoe, Deus é tudo para mim, mas não quer realmente se entregar ao senhorio de Cristo, não quer renunciar à sua própria vontade. Em contrapartida ao desejo dos não cristãos de que Cristo não reine sobre eles, o desejo de um cristão verdadeiro deve ser de se entregar completamente ao senhorio de Cristo, até chegar ao ponto de dizer, como o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo, e continuando, o morrer é lucro. Né? Para Estevão, o morrer foi lucro, que ali, a iminência da morte, ele olhou, viu os céus abertos e viu Jesus à espera dele. Para ele, o morrer era lucro, meus irmãos. Mas ele negou a si mesmo até a morte. Então, o cristão deve negar a si mesmo até o ponto de dizer, como o apóstolo Paulo, para mim, o viver é Cristo. Não é será Cristo lá na eternidade. O meu viver será Cristo na eternidade, não. O viver é Cristo. É presente, é agora. Se o meu viver não for Cristo agora, ele também não será depois, meus irmãos. Não podemos nos enganar. Não há como viver para nós mesmos e seguir a Cristo. A renúncia é agora. O viver deve ser Cristo agora e não depois. Em quinto lugar, negar a nós mesmos totalmente significa repudiar completamente, meus irmãos, a essência de nossa natureza, que é de pecado. Toda a essência da natureza humana, meus irmãos, que descende de Adão, é pecado. É duro isso, muitas pessoas não gostam de ouvir falar, nem concordam com isso, mas é bíblico. Não se questiona a Bíblia, não se briga com a Bíblia. Toda a essência da natureza humana é de pecado. Então, tem que ser renunciado, meus irmãos, a essência da nossa natureza. Devemos renunciar nossos desejos carnais, meus irmãos. Os não cristãos são amantes de si mesmos e buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Como estávamos falando sobre o carnaval, é um período onde a gente percebe como é difícil as pessoas quererem negar a sua natureza pecaminosa. Como é difícil. É um tempo de tanto alvoroço, né, meus irmãos? A gente percebe no trabalho, faculdade, escola, só se fala nisso. Se bem que agora já está até se falando na festa da pecuária também, que nem espera acabar o carnaval, já estão colocando a anúncio da festa da pecuária. Então, se vive de festa, né, de alegrias momentâneas e passageiras, mas é um alvoroço, meus irmãos, só se ouve falar em carnaval. Só na festa literal da carne, de satisfação de toda promiscuidade, de todo prazer carnal, meus irmãos. Eles são amantes de si mesmos, egoístas, querem satisfazer o seu ego, querem viver para si, não para Cristo, meus irmãos. Como eu disse, infelizmente, muitos que professam ser cristãos estão participando dessa festa. Participando ativamente. Eu conheço pessoas, meus irmãos. Creio que todos aqui devem conhecer alguém. Então, professam, mas estão lá, são amantes de si mesmos e buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. E para negarmos a nós mesmos totalmente, devemos repudiar, meus irmãos. O que é repudiar? É passar a ter nojo. Nojo, meus irmãos. Uma coisa que eu repudio, eu vou tendo nojo daquilo, aquilo me causa náuseas. Nós devemos chegar a esse ponto de repudiar, de ter nojo da essência de nossa natureza, que é pecado. Senão não tem como seguir a Cristo. Os não cristãos que são assim, meus irmãos. Nós, meus irmãos, se somos cristãos verdadeiros, nós devemos dizer como Jó. Em certo momento, Jó disse assim, eis que sou vil. Em outra parte, ele diz, eu me abomino. Abominar é uma coisa tão pesada, como se dissesse, eu tenho ódio de mim mesmo. Eu tenho ódio da minha essência. A palavra do mundo, né, meus irmãos, vem em contrapartida a isso aqui, vem tocando tanto no ego do ser humano, para inflar tanto o ego do ser humano. Temos o nosso valor diante de Deus na pessoa de Cristo Jesus, meus irmãos, mas como seres humanos, nós devemos nos abominar. Jó, meus irmãos, eu fico pensando, um cristão como Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, chegar ao ponto de falar, eu me abomino.
Eu falei, e nós então, né, meus irmãos, que às vezes não temos todos esses atributos de Jó. Pelo menos eu não tenho. Eu não vou nem tentar contar aqui, mais ou menos, dos 4 atributos que Deus falou de Jó, para ver quantos que eu tenho, que às vezes eu vou passar vergonha. Então, eu fico pensando, se o próprio Jó ali, meus irmãos, disse isso, eu sou vil, eu me abomino. Então, o cristão, meus irmãos, o cristão verdadeiro, deve chegar ao ponto de dizer isso, até o ponto de não amar a sua própria vida, até a morte. Essa negação do ego, meus irmãos, que Cristo requer de todos os seus seguidores, não é de alguns. Ele requer essa negação do ego de todos os seus seguidores. Ele deixou bem claro em seus discípulos ali. Quando aquela multidão abandonou, achou o discurso pesado, ele virou para os 12 e os confrontou também, deixando bem claro que é uma negação que ele requer de todos os seus seguidores. E, em primeiro lugar, essa negação, meus irmãos, ela deve ser universal, ou seja, não há nenhuma exceção feita a ninguém, nenhuma exceção, nenhuma reserva, é para todos. Em segundo lugar, ela deve ser constante, não simplesmente ocasional. Às vezes nós podemos falar assim, não, eu vou à igreja porque ali eu vou negar o meu ego, estarei seguindo a Jesus. É uma ocasião, né? Estamos aqui ocasionalmente, né? Não estamos aqui na igreja todos os dias, né? Então, às vezes, lá eu nego o meu ego e eu estou seguindo a Jesus. Mas essa negação, meus irmãos, não é ocasional, ela deve ser constante, dia a dia. Negar a si mesmo e tomar a nossa cruz dia após dia, dia após dia, dia após dia. Ela é constante, ela não pode ser ocasional. Talvez muitos que se dizem cristãos estão celebrando a festa da carne, querem ocasionalmente negar a si mesmo. Não tem como, meus irmãos. Ou é constante, ou é dia a dia, ou não tem como. Não há algo ocasional na questão dessa negação que Cristo requer de todos os seus seguidores. Em terceiro lugar, essa negação deve ser espontânea, não forçada, ou seja, realizada com satisfação, sem um peso. Devemos fazer por amor a Cristo, por amor ao Senhor, e não por um peso, meus irmãos. Então, ela deve ser de forma espontânea, não pode ser nada forçado. Porque, meus irmãos, o padrão que Deus colocou diante de nós, ele tem sido muito desprezado. O padrão de santidade que Deus colocou para nós, ele tem sido desprezado. Nessas épocas de festas, a gente vê isso. Como o padrão de santidade ele é menosprezado, como se não tivesse nenhuma importância. Então, Deus estabeleceu um padrão, e muitos que se dizem cristãos estão menosprezando, meus irmãos. E isso condena essa vida acomodada, agradável à carne, mundana, que muitos que professam ser cristãos, ainda que de maneira inútil e vã, alguns professam de maneira inútil e vã, isso condena a vida mundana, voltada para os prazeres carnais deles. O padrão que Deus colocou de santidade condena essa vida, mas é um padrão que tem sido menosprezado por muitos. Somente quando nós realmente aplicarmos a cruz às nossas vidas diárias e nortearmos a nossa conduta pelos seus princípios, é que ela vai se tornar eficaz sobre o poder do pecado que habita em nós, meus irmãos. O poder do pecado só é vencido quando nós aplicamos a cruz às nossas vidas diárias. Só assim o poder do pecado vai ser destruído. E é através da cruz que nós devemos nortear, meus irmãos, os nossos princípios. A cruz é o único sinal, meus irmãos, que distingue um cristão verdadeiro de simplesmente um mundano religioso. É a cruz que faz distinção, meus irmãos. Não é o meu credo que me distingue de um ímpio, não é a minha religião que me distingue de um ímpio. Existem tantas religiões, né? Então, não é a religião que eu professo, que eu sigo, que me distingue de um ímpio. É a minha cruz que me distingue de um ímpio. O simples fato de pertencer a uma religião, de professar uma religião, não me distingue necessariamente de um ímpio. É a minha cruz que vai distinguir. Um ímpio não quer e não vai carregar a cruz. Um cristão deve querer e vai carregar a cruz. Isso vai me distinguir de um ímpio. Muitos pensam, não, eu sou de tal denominação, eu sou de tal religião, isso me distingue de um ímpio, de um mundano. Não necessariamente.
O que vai realmente mostrar a diferença é a cruz, que nós devemos tomar todos os dias. E a cruz, meus irmãos, ela expressa o ódio do mundo. O ódio do mundo. Jesus veio não para julgar, mas para salvar, né? Não para punir, mas para redimir. Por onde ele passava, ele fazia bondade, né? Curava, expulsava demônios, multiplicava pães e peixes. Então, ele veio, meus irmãos, com muita bondade e verdade. Ele sempre esteve fazendo bem por onde ele passava. Mas e como ele foi recebido? Que recompensa os homens lhe deram por tudo isso? Eles o desprezaram e rejeitaram. Desprezaram e rejeitaram. Em certa feita, ele declarou: eles me odeiam sem uma causa, sem um motivo, sem um propósito. Eles me odeiam simplesmente por odiar. A cruz expressa o ódio do mundo, meus irmãos. Ela mostra o ódio do mundo que culminou na crucificação de Jesus. Esse ódio, meus irmãos, levou eles a pedirem que ele fosse crucificado. Nenhum outro tipo de morte saciaria o desejo deles, meus irmãos. Teria que ser uma morte por crucificação. Quando foi perguntado: o que vocês querem que eu faça a ele? Todos gritaram: crucifica-o. Às vezes eu fico pensando, meus irmãos, se eu estivesse no meio daquela multidão, certamente eu também gritaria: crucifica-o. Realidade dura? Sim, mas é uma verdade. Se nos colocássemos no meio daquela multidão, certamente também gritaríamos: crucifica-o. Isso é o desejo da mente carnal, meus irmãos. Eles o queriam crucificado, e nenhum tipo de morte apaziguaria o desejo de sangue que eles tinham. Crucifica-o. Eles não gritaram: enforca-o, pega uma espada e traspassa ele com a espada. Não, crucifica-o. A morte mais cruel, vergonhosa da época, meus irmãos, que não era simplesmente chegar ali e ser crucificado. O irmão Paulo falou sobre isso aqui. Ele tinha todo um calvário antes de sofrimento, tortura e humilhação, meus irmãos. Não era simplesmente chegar e ser crucificado. Havia todo um caminho a seguir. Então eles gritaram: crucifica-o. A cruz foi a manifestação do ódio do mundo pelo Filho de Deus, meus irmãos. E vocês pensam que o mundo mudou? O mundo não mudou, meus irmãos. O mundo ainda odeia a Cristo. O mundo ainda é inimigo de Cristo. E a Bíblia nos declara: portanto, todo aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Inimigo de Deus. O mundo odeia a Cristo, meus irmãos. Tanto se fala, às vezes dá até uma agonia de se escutar e ver que a maioria das vezes é da boca para fora, as pessoas dizerem isso, meus irmãos. Dá uma indignação tão grande, pessoas se declararem cristãs e nessas horas de festas estão lá, né? Então o mundo odeia a Cristo, o mundo é inimigo de Cristo. Todo aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E quão terrível, meus irmãos, é isso? Se tornar inimigo de Deus, a recompensa será o lago de fogo e enxofre. É impossível andar com Jesus e ter comunhão com Ele, meus irmãos, até que tenhamos nos separado do mundo. Separado do mundo. Jesus estava aqui no mundo, mas ele não era do mundo. E ele deixou bem claro: os cristãos estão no mundo, mas não pertencem ao mundo, meus irmãos. Então devemos nos separar de tudo que é relativo ao mundo. É impossível ter comunhão com Jesus, meus irmãos, se não nos separarmos do mundo. Não há como servir a dois senhores. Você vai agradar um e desagradar o outro, vice-versa. Não há como servir a dois senhores, meus irmãos. Não há como. E quanto mais próximos nós andarmos de Cristo, mais nós seremos detestados pelo mundo. Graças a Deus. Um cristão deve ser detestado pelo mundo. Os discípulos não foram amados pelo mundo. Jesus não foi amado, eles foram detestados. Hoje o problema de grande maioria dos cristãos é que eles são amados pelo mundo.
Nossa, ele é bonzinho, ele é evangélico, mas ele é tão bonzinho, né? Ele fala o que eu quero ouvir. Os cristãos estão sendo amados pelo mundo. Isso é o grande perigo, meus irmãos. Quanto mais próximos de Cristo, mais nós seremos detestados pelo mundo. Cabe a nós analisar. Se estivermos sendo amados pelo mundo, alguma coisa está errada. Volto a falar sobre Estevão. Será que Estevão estava agradando ao mundo, a ponto de ser apedrejado? Não podemos andar, meus irmãos, de acordo com o curso do mundo. Um cristão deve confrontar, meus irmãos. Se não pessoas, mas ideias, princípios, nós devemos sim confrontar. Mas muitos, ao invés de confrontar, estão fazendo parte, né, disso tudo. Tomar a minha cruz significa convidar a inimizade do mundo, através de minha recusa em ser conformado a Ele. Tomar a minha cruz significa convidar a inimizade do mundo, através de minha recusa em ser conformado a Ele. Muitos, meus irmãos, ao invés de convidar a inimizade do mundo, estão atraindo a amizade do mundo. E aquele que quiser se fazer amigo do mundo vai constituir-se inimigo de Deus. Então, através de minha recusa em ser conformado ao mundo, conformado no sentido de tomar forma, eu me recuso a tomar a forma do mundo, a andar como ele. Então, através dessa recusa, eu vou atrair a inimizade dele. Assim é o cristianismo, meus irmãos. Assim é o cristianismo. Recusa de se conformar ao mundo e atraindo a inimizade dele. Amém, meus irmãos? O horário já... Há muito que nós poderíamos ainda, meus irmãos, falar sobre essa questão de negar a si mesmo. Não é um assunto muito palatável, nem muito agradável de se falar, mas é extremamente necessário, meus irmãos. Não há como ser um cristão, seguir a Cristo, sem negar a nós mesmos. E essa negação não é simplesmente dizer não para algumas coisinhas. É uma negação total de nossa natureza, a ponto de não amarmos a nossa vida até a morte. É necessário uma reflexão, meus irmãos, nesse sentido. Como eu disse, não é um assunto muito agradável, né, em um mundo que se fala tanto do ego das pessoas, que infla tanto o ego das pessoas, ressalta tantas qualidades, né, das pessoas, até mesmo os cristãos estão talvez corrompidos por isso. É necessário nós falarmos sobre isso. Eu quero que, antes de encerrar, fazer aqui só uma reflexão final. Eu deixei anotado aqui para não esquecer. A cruz foi a maior demonstração da obediência de Cristo. E essa obediência foi até a morte. E isso é um grande exemplo para nós. A obediência de Cristo deve ser a obediência do cristão. E se essa obediência envolve vergonha, sofrimento, acusação e perda, não devemos nos acovardar, mas sim nos alegrar, pois isso é sinal de rendição e dedicação a Deus. A vida que é sacrificada para este mundo e vivida com rendição e dedicação a Deus é uma vida que será achada novamente. Porém, a vida que é vivida para a satisfação dos prazeres deste mundo é uma vida que está perdida para a eternidade. Negar a si mesmo é, em essência, perder a vida aqui neste mundo por amor a Cristo, para achá-la novamente na eternidade. Então, a reflexão final com vocês aqui, tentei resumir tudo nessa reflexão final. Quão necessário é, meus irmãos, perder a vida aqui por amor a Cristo, e nós acharemos novamente na eternidade. No versículo 25 de Mateus 16, Jesus disse, né? Quem achar a sua vida aqui vai perdê-la. E quem perder a sua vida, mas não é de qualquer forma, é quem perder por amor a mim, por amor ao meu nome, vai achá-la novamente. O negar a si mesmo é, em essência, perder a vida aqui neste mundo. Se preciso for, perder de forma literal, como Estevão perdeu, como o apóstolo Paulo perdeu, como os discípulos perderam.
perder até mesmo de forma literal, mas acharemos novamente na eternidade. Amém? Alguém quer fazer alguma colocação? Algum complemento? Não? O pastor, juntamente com os adolescentes e jovens, acho que retorna hoje à tarde, né? Então à noite estarão aqui conosco. Tem algum aviso? Parte dos diáconos, presbíteros, líderes de departamentos? Não? Então, amém, meus irmãos. Vamos orar, então, e assim estará encerrado nossa escola dominical. Santo Deus, louvado seja o seu nome. Ó Deus, nós rendemos graças ao Senhor por mais essa manhã. Pai, aplica essa palavra aos nossos corações, Senhor. Que seja o seu Espírito Santo a falar, ó Deus. Talvez eu não tenha conseguido aqui me expressar de uma forma que meus irmãos entendessem, Pai, sobre o negar a si mesmo, mas que o seu Espírito Santo esteja trabalhando, Pai, em nossos corações e aplicando essa palavra, Pai, em nossos corações. Quão necessário é, ó Deus, que neguemos a nós mesmos até o ponto de renunciar à nossa própria vida. Ó Pai, nos ajude a chegar a esse ponto, Deus. Talvez não estejamos ainda neste ponto, Senhor, mas que o Senhor nos ajude a chegar a este ponto. Perder a nossa vida por amor ao Senhor aqui, para um dia achá-la novamente na eternidade. É a promessa feita pelo seu Filho Jesus e nós nos apegamos a essa promessa. Mas antes nós precisamos renunciar à nossa vida aqui e perdê-la aqui, Senhor. Que o Senhor nos ajude. De nós mesmos nós não conseguimos, ó Deus, nós não conseguimos. Mas a nossa força não está em nós, ela está no Senhor e a nossa capacitação vem de Ti somente. Abençoa-nos no decorrer desse dia, abençoa agora o nosso retorno aos nossos lares, abençoa ali, Pai, continua abençoando ali os adolescentes e jovens que estão ali no retiro, que retornarão à tarde, traga-os, ó Deus, em paz, e que todos estejamos aqui à noite para cultuá-lo ao Senhor de uma forma honrosa, da qual o Senhor é digno. É no nome santo do seu Filho Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Meus irmãos, está assim encerrado então a nossa escola dominical. Todos tenham um bom dia.